Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido, por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, também das redes sociais. Aqui nós temos, no livro de Deuteronômio, um momento bonito e também dramático. Moisés, que foi quem aguentou o povo reclamar, que foi lá, enfrentou o faraó, passou pelo deserto, viveu os dramas pessoais, humanos, se sentiu indigno, mas mesmo assim foi até o final, vê a terra de longe, mas não chega até ela. Claro que aqui a gente tem que ver isso numa perspectiva teológica, de que a lei, somente a lei, não é capaz de levar a terra prometida, ao céu. Só a plenitude da lei, que é o amor e o Espírito, que vem com Cristo, que pode nos fazer entrar na terra prometida. Tanto é que a pessoa que foi escolhida para entrar na terra prometida é Josué, que é uma prefiguração de Cristo. Eu já expliquei que Josué, em hebraico, são as mesmas letras de Yeshua. Em hebraico não se tem vogal na origem, né? Depois é que se introduziram as vogais. Tanto é que algumas bíblias antigas traduziam Josué como Jesus. Basta mudar as vogais, certo? Então aqui é aquilo que eu sempre falo. Você tem que ler o antigo como uma preparação do novo. Então a lei é importante para guiar o povo, mas não leva até a terra prometida. Quem leva a terra prometida é o Espírito Santo, o amor, né? O amor, a plenitude da lei. Além disso, uma coisa interessante, um detalhe, não sei se vocês lembram, na tenda das reuniões, quando Moisés entrava, o Espírito baixava, né? Aí Moisés ficava com o rosto resplandecente. E adivinha quem continuava na tenda da reunião? Josué, o adorador. Que é um outro sinal para nós. O adorador dificilmente não entrará no céu. Ele permanecia ali, na presença de Jesus, Josué. Então é importante essa... E depois aqui fala que nunca houve um profeta que falasse face a face com Deus, né? Além de Moisés. Porque Moisés também é uma prefiguração de Cristo. Cristo é um novo Moisés. Inclusive, tem-se uma discussão nos evangelhos, na hora das bem-aventuranças, Mateus fala que Jesus subiu ao monte. Alguns padres da igreja dizem que é para dizer que Jesus é o novo Moisés que sobe ao monte. Lucas disse que ele desceu do monte. Vocês
Aí houve uma discussão na história, qual está certo, qual está errado. Aí Santo Agostinho disse que ele ficou no meio do monte. Mas, na verdade, o que Lucas estava dizendo é que esse novo Moisés não é só um ser humano, é o próprio Deus que vem ao encontro do povo, né? Moisés ia falar com Deus. Esse que Mateus disse que subiu no monte, desce até o povo, encarna, né? Não é simplesmente um profeta. O profeta é aquele que fala em nome de Deus, mas é o próprio Deus. Então essas nuances, por isso que os evangelhos são 4, porque cada um é uma fotografia de um ângulo diferente, né? Se você tirar foto do rabo do elefante, é elefante. Se alguém tira foto da tromba do elefante, é elefante. É elefante. Não, mas é diferente. É elefante. Se alguém tira foto do corpo do elefante. Entenderam? Então, o evangelho tira uma fotografia de ângulos de Jesus diferentes para se complementar. Porque a palavra, que é Cristo, é inexaurível. Por isso que Jesus nunca escreveu nada. Porque seria como se fosse o Alcorão. Se ele escrevesse alguma coisa, ficaria como que uma coisa que não poderia mudar. E na verdade ali, cada evangelista descreve um ângulo de Cristo diferente. E depois no Evangelho, nós temos esse pedido de correção fraterna, lembra? Se o irmão pecar, você vai lá e corrige a sós. Se não, chama mais pessoas. Se não, chama a igreja. Se mesmo assim não mudar de ideia, considere como pecador público. A igreja tem várias punições medicinais, por exemplo, excomunhão. Não é pelo mal, é para a pessoa se sentir constrangida a mudar, a se converter. Infelizmente, cada vez mais tem muitas pessoas ideologizadas, cegas, que não querem se converter, né? Acham que está na igreja do jeito dela, com seus quereres, com as suas escolhas. E isso é um mal enorme. Uma pessoa que vem à igreja não querendo mudar, se converter, é estéril, seca, galho seco, não tem seiva. Por isso que é importante estar sempre aberto à verdade, ao crescimento, ao conhecimento, a entender o porquê que a igreja diz isso, diz aquilo, se eu estou no caminho correto ou não, se as minhas escolhas estão corretas ou não. Se você não está o tempo inteiro buscando crescer no conhecimento, para depois servir de crescimento na fé, você sempre será um cristão estéril, sem vida. E aqui ele diz, chama a igreja, e depois ele vem e continua. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. A igreja tem o poder de ligar a pessoa no céu ou de tirá-la. Isso foi um poder dado por Cristo à igreja. A igreja que se faz visível, que participa da igreja invisível, que é... Qual é a igreja invisível? Corpo de Cristo. E a igreja hierárquica é a igreja visível. Essa igreja visível tem o poder de ligar no céu. Ah, mas e os pecados dos membros da igreja? Padres, bispos, até papa. Como é que faz? Por isso que a igreja garante, pelo magistério, que ela não erra para cada momento da história. Mesmo com os ensinamentos não definitivos, se você segue o que a igreja, o magistério, não estou falando entrevistas, coisas assim, informais. Mas o que o magistério ensina hoje, e eu obedeço, sempre terei a segurança que estarei no céu. É garantido pelo Espírito Santo. E aqueles ensinamentos definitivos, que são os dogmas, mais ainda. Por isso que a igreja ensina como que a gente deve aderir a essas verdades. Um tipo de fé, né? Um fides
tenenda, com a fé de ter, né? Com obséquio religioso da vontade, ou seja, a vontade que segue os ensinamentos não definitivos, é por uma obediência, usando a nossa vontade, guiando a nossa vontade para acreditar que aquele ensinamento, apesar de não ser definitivo, vai me salvar hoje. Eu estou falando isso porque muitas coisas ao longo da história a igreja mudou realmente. Aí a pessoa pergunta, e agora? São dois aspectos. Quem seguiu o que a igreja disse naquela época está salvo. E quem começou a querer mudar o que a igreja disse para chegar até a verdade de hoje também está salvo. É isso. Certo? Quem segue a igreja não erra. O magistério atual. Precisa ter fé, né? E de novo eu digo, onde 2 ou mais estiverem reunidos, né? Qualquer coisa que pedirem, eu ouvirei. Aqui é um reforço de que igreja tem uma definição dos padres da igreja de igreja, que talvez seja uma das mais amplas, que é de Trinitate plebis adunata. Um povo juntado, a palavra adunata, por exemplo, juntado, convocado pela Trindade. Então, não existe igreja isolada, alguém para lá. Sempre é um povo que foi convocado pela Trindade. Uns falam de Trinitate, ou de Patris, Filii e Espírito Santo, né? Ou um povo convocado pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que fala 2 ou 3. Vocês estão aqui porque a Trindade convocou vocês. Certo? E aí tem outras, corpo místico de Cristo, povo de Deus, assim vai. Lumen Gentium também fala desses. Igreja também é um tema muito amplo. Tem várias fotografias, porque a igreja é todo o corpo de Cristo, que também é inexaurível. Bem, pesado essas... Não, né? Consegue entender? Eu vou ficar falando esses termos teológicos até vocês ficarem familiarizados. Porque tudo que vocês ouvirem de alguma coisa, acende a luz amarela. Que vocês já sabem mais ou menos o que está sendo dito. E se vocês vão conhecendo mais a fé e a igreja, vocês confiam mais na igreja. Ao invés de ficar aí de fora, essa igreja deveria mudar nisso, eu não concordo com isso. Pelo amor de Deus. Ela tem 2000 anos e é nada mais, nada menos do que o corpo de Cristo. Certo?